Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano, e estou aqui hoje para mais uma das nossas aulas do nosso movimento Aprender Mais. Lembrando que nosso material didático é o nosso livro EMAI, Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano. E hoje teremos a nossa aula de número 59. Então, eu peço a vocês agora que abram o seu livro, na parte onde estão as atividades do ler e escrever, são as atividades de língua portuguesa. Estaremos realizando hoje as atividades 1A e 1B e a atividade 2. Então, hoje nós estamos iniciando a última sequência didática aqui do nosso livro Ler e Escrever. Então, nesta semana, estaremos concluindo as atividades de língua portuguesa. E então, faremos apenas as atividades de matemática, certo? Esta sequência didática, ela tem como tema mudanças de foco narrativo, tempo e lugar. E vai da página 196 até a página 200, certo? Então, aí no seu livro, na página 196, vocês vão encontrar esse título, ó, sequência didática, mudanças de foco narrativo, tempo e lugar. Etapa 1, apresentação da sequência didática. Então, nas atividades que vamos trabalhar esta semana, nós estaremos vendo como algumas mudanças no texto mudam totalmente o sentido do que se quer passar. Aqui, nós vamos trabalhar as mudanças no foco narrativo. O que é o foco narrativo? É a maneira como o narrador ele se utiliza para contar a história. Pode ser um narrador observador, que ele só observa e vai contando os fatos que aconteceram. Pode ser um narrador personagem, que ele conta os fatos e ele também participa. Mas também pode ser um narrador onisciente, que é aquele que conhece todos que participam da história e ele conta a história, conta todos os fatos que aconteceram na história, certo? Além do foco narrativo, tem as mudanças no tempo e no lugar. O que será que quer dizer isso? O foco narrativo seria quem está contando a história, o tempo, quando aconteceu essa história, e o lugar fala de onde aconteceu essa história, certo? Então, durante essa sequência, nós vamos trabalhar dois textos e nós estaremos realizando a reescrita desses textos na última aula, certo? Então, essa é a nossa aula 1A. Agora, na atividade 1B, nós faremos a leitura dos contos. Aqui no livro, pede para que a gente faça a leitura compartilhada, mas se fosse na escola, todos participariam. Como estamos realizando essas atividades à distância, né? Vocês estão em casa, então nós faremos a leitura juntamente aqui comigo na videoaula, certo? Bom, os dois textos que nós vamos ler foram escritos pelo mesmo autor, que é o Monteiro Lobato. O primeiro texto chama-se Em Férias. Vamos começar a leitura? Quando naquela tarde Pedrinho voltou da escola e disse à dona Tonica que as férias iam começar dali a uma semana, a boa senhora perguntou: E onde quer passar as férias deste ano, meu filho? O menino riu-se. Que pergunta, mamãe? Pois onde mais senão no sítio da vovó? Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse o sítio do Pica-Pau Amarelo, em companhia de Narizinho, do Marquês de Rabicó, do Visconde de Sabugosa e da Emília. E tinha de ser assim mesmo, porque Dona Benta era a melhor das vovós, Narizinho a mais elegante das primas, e Emília a mais maluquinha de todas as bonecas. O Marquês de Rabicó o mais rabicó de todos os marqueses. E o Visconde de Sabugosa, o mais cômodo de todos os viscondes. E havia ainda a tia Anastácia,
a melhor quituteira desde de todos os mundos que existe. Quem comia uma vez os seus bolinhos de polvilho não podia nem sequer sentir o cheiro de bolos feitos por outras cozinheiras. Pedrinho tinha recebido uma carta de sua prima dizendo: nosso grupo vai este ano completar século e meio de idade e é preciso que você não deixe de vir pelas férias, a fim de que comemorarmos o grande acontecimento. Esse século e meio de idade era contado assim: Dona Benta, 64 anos. Tia Anastácia, 66 anos. Narizinho, 8. Pedrinho, 9. Emília, o Marquês e o Visconde, um cada um. Ora, 64 mais 66, mais 8, mais 9, mais 1 e mais um, fazem 150 anos, ou seja, um século e meio. Logo que recebeu essa carta, Pedrinho fez a conta num papel para ver se a pilhava em erro, mas não pilhou. É uma danada aquela narizinho, disse ele. Não há meio de errar as contas. Então, esse texto está num livro chamado O Saci, que foi escrito por Monteiro Lobato lá em 1941, certo? Foi publicado em 1941. E esse texto que nós acabamos de ler fala sobre as férias de quem, pessoal? As férias do Pedrinho, que ele não poderia passar em outro lugar a não ser o sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí nós vimos as características de cada um dos personagens que vivem lá e também o porquê ele gosta tanto de ir visitar o sítio. E no final, ele recebeu uma carta lá da Narizinho dizendo que haveria uma comemoração muito especial nessas férias, que era o aniversário do grupo, que completaria um século e meio de vida. Olha que interessante. Ela juntou a idade de todo mundo e até chegar no resultado de 150 anos. Eu achei muito interessante esse texto. E observando o que a gente conversou aqui no começo da aula, pessoal, nós falamos sobre foco narrativo, tempo e lugar. Foco narrativo, quem está contando a história? Tempo, quando aconteceu? E lugar, onde aconteceu? Esse texto aqui, pessoal, quem está contando a história? Quem vocês acham? Pensa aí. E quando que aconteceu essa história? Nas férias do Pedrinho. E onde aconteceu essa história? Primeiro lá na casa do Pedrinho, né? Quando ele voltou da escola e disse que as férias iam começar daqui uma semana. E depois o outro lugar era o sítio do Pica-Pau Amarelo. Agora nós vamos ler um outro texto. Então, nós já fizemos a pergunta: quem está contando a história? Quem está contando? É o Pedrinho, seria um narrador personagem. É um narrador observador que só está observando a história? Ou é um narrador onisciente que sabe tudo sobre a história? O que vocês acham, pessoal? Bom, narrador personagem não é. Será que é narrador observador ou será que é um narrador onisciente, hein? Eu acho que é um narrador observador, que conhece o que está acontecendo, ele sabe. Agora nós vamos ver o segundo texto. Esse segundo texto, Medo de Saci, está aí na página 197 do seu livro. E quem escreveu também foi Monteiro Lobato. Pedrinho, naqueles tempos, costumava passar as férias no sítio de Dona Benta, onde brincava de tudo, como está nas reinações e na viagem ao céu. Só não estava contando o que lhe aconteceu antes da famosa viagem ao céu, quando andava com a cabeça cheia de sacis. A coisa foi bem assim. Estava ele na varanda, com os olhos no horizonte, postos lá onde aparecia o verde escuro do capoeirão dos tucanos, a mata virgem do sítio. De repente disse: Vovó, eu ando com as ideias de ir caçar na mata virgem. Dona Benta, ali na sua cadeirinha de pernas cotós, entretida no tricô, ergueu os óculos para a testa e deu uma boa olhada para ele. Será que ela disse? Não sabe que naquela mata há onças?
disse com ar sério. Certa vez, uma onça pintada veio de lá, invadiu aqui o pasto e pegou um lindo novilho da vaca moxa. Mas eu não tenho medo de onça, vovó, exclamou Pedrinho, fazendo o mais belo ar de desprezo. Dona Benta riu-se de tanta coragem. Olha o valentão! Quem foi que naquela tarde entrou aqui berrando com uma ferroada de vespa na ponta do nariz? Sim, vovó. De vespa eu tenho medo, eu nem pego. Mas de onça, não. Se ela vier do meu lado, prego-lhe uma pelotada do meu bodoque novo no olho esquerdo e outra bem no meio do focinho. E outra, chega, interrompeu Dona Benta, com medo de levar também uma pelotada. Mas além de onças, existem cobras. Dizem que até urutuza naquele mato. Cobra? Pedrinho fez outra cara de pouco caso ainda maior. Cobra mata-se com um pedaço de pau, vovó. Cobra, como se eu lá tivesse medo de cobra. Dona Benta começou a admirar a coragem do neto, mas disse ainda: e há aranhas caranguejeiras, daquelas peludas, enormes, que devoram até os filhotes de passarinho. Menino cuspiu de lado com desprezo e esfregou o pé em cima. A aranha mata-se assim, vovó. E seu pé parecia mesmo estar esmagando várias aranhas caranguejeiras. E também há sacis, rematou Dona Benta. Pedrinho calou-se. Embora nunca o houvesse confessado a ninguém, percebia-se que tinha medo de saci. Nesse ponto, não havia nenhuma diferença entre ele, que era da cidade, e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo de Saci, tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só. Desde esse dia, Pedrinho, com Saci na cabeça, vivia falando em Saci. Ver que está ali na palavrinha. Vivia falando em Saci e tomando informações a respeito. Quando consultou tia Anastácia, a resposta foi: depois de fazer pelo sinal de credo, pois Saci, Pedrinho, é uma coisa que a cidade nega, diz que não há, mas há. Não existem pessoas por aí, desses que nascem e morrem no meio do mato, que não jure ter visto Saci. Nunca vi nenhum, mas sei quem viu. Quem? O tio Barnabé. Fale com ele. Pessoa sabida está ali. Entende de todas as feitiçarias, e de saci, de mula sem cabeça, de lobisomem, de tudo. E Pedrinho ficou pensativo. Esse texto também está lá no livro O Saci, escrito por Monteiro Lobato, da Editora Nacional, do ano de 1941. E aí vai a perguntinha: quem está contando a história? Então, foco narrativo. Quem está contando a história? É o Pedrinho que está contando e participando? Não, tem alguém contando a história, que é um narrador que observa o que está acontecendo. E aí, quando aconteceu essa história, pessoal? Quando o Pedrinho estava lá no sítio. E onde aconteceu? Lá no sítio da Dona Benta, que é o sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Aqui nessa história, ó, que nós acabamos de ler nesse texto, que se chama Medo de Saci, conta que o Pedrinho era muito valentão, então ele queria ir aonde? Bem no meio da mata. E a sua avó, Dona Benta, começou a explicar todos os perigos que havia na mata. Ela falou sobre a onça e ele disse que não tinha medo. Aí ela disse que ele levou uma picada de vespa e aí ele disse que não continuava sem medo de onça. Depois ele disse que ela disse que além de onça havia cobra, ele nem ligou. Disse também que havia aranha caranguejeira, ele ligou menos ainda. Mas quando a dona Benta lhe disse que havia sacis, ele ficou morrendo de medo. Por isso que no texto diz que para ele não tinha diferença entre o menino da cidade e o menino lá do sítio, porque tanto o menino da cidade quanto do sítio, todos acreditavam em Saci, certo? Então, essa é a história de hoje.
Aliás, esse é o segundo texto, né? E ainda a dona Benta acrescentou que, se ele quisesse saber mais sobre o Saci, era para falar com quem? Com o tio Barnabé, que ele entendia de tudo isso, ele era muito sabido, ele entendia tudo sobre as coisas da floresta. Vamos relembrar um pouquinho sobre o foco narrativo para observar quem está falando na história? Então, quem está contando a história? O foco narrativo é a maneira que o narrador se utiliza para contar a história. E o narrador pode aparecer de três formas. Vocês se lembram? Pode ser um narrador onisciente, pode ser um narrador personagem ou um narrador observador. Vamos relembrar o que é cada um desses tipos de narrador? O narrador onisciente é aquele que conhece todos os fatos, os pensamentos e os sentimentos dos personagens. A narrativa sempre está em terceira pessoa, ou seja, quem está contando, né? O narrador está falando sobre ele, ela, eles ou elas. Agora, no narrador personagem, quem conta a história? Eu conto a história. Então, o narrador personagem, ele conta e participa dos fatos ao mesmo tempo. A narrativa sempre vai estar em primeira pessoa. O narrador observador apenas limita-se a descrever os fatos, contar a história sem se envolver. A narrativa está em terceira pessoa, então vai aparecer ele ou ela, eles e elas, certo? Então, no texto que, nos dois textos que nós lemos na aula de hoje, vocês acham que é o narrador onisciente, que ele conhece todos os fatos, todos os pensamentos, todos os sentimentos dos personagens? Não, porque não falou de todos os personagens. É o narrador personagem que está contando a história e participando? Também não é. Mas nos textos que nós lemos agora, todos eles, nos dois textos, aparece o narrador observador, que ele apenas observa e conta o que está acontecendo na história, sem se envolver, certo? Agora, na atividade 2, nós vamos ler dois trechos dos contos, os mesmos contos que nós lemos agora. Então, nós lemos Em Férias e Medo de Saci. Só que vocês vão observar que tem alguns trechos que estão em vermelho. E aí nós vamos descobrir o que está diferente destes textos que nós vamos ler agora, que começou na página 198, com os dois textos que nós lemos da página 196 e 197 e que termina aqui na 198, certo? Então, agora nós vamos comparar. Então, vou fazer a leitura novamente. Em férias, quando naquela tarde Pedrinho voltou da escola e disse à dona Tonica que as férias iam começar dali a uma semana, a boa senhora perguntou: "E onde quer passar as férias deste ano, meu filho?" O menino riu-se. "Que pergunta, mamãe? Pois onde mais senão no sítio de vovó?" A atividade individual. Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse o sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando eu voltei da escola e disse à dona Tonica que as férias iam começar dali a uma semana, a boa senhora perguntou: "E onde quer passar as férias deste ano, meu filho?" Eu ri. "Que pergunta, mamãe? Pois onde mais senão no sítio de vovó?" Eu não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse o sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha só a diferença. Esse primeiro trecho aqui, ó, ainda está entre aspas. Quem está contando a história nesse primeiro trecho? É o narrador observador ou o narrador personagem? É o narrador observador. E aqui no segundo trecho, ó, quando eu voltei da escola e disse à dona Tonica, quem está contando? Quem é este eu? O Pedrinho, pessoal. Então, narrador personagem. Agora nós vamos ver o medo de Saci, como que ficou. Dona Benta começou a admirar a coragem do neto, mas disse ainda: "E há aranhas caranguejeiras, daquelas peludas enormes que devoram até filhotes de passarinho." O menino cuspiu de lado com
desprezo e esfregou o pé em cima. A aranha mata-se assim, vovó. E seu pé parecia mesmo estar esmagando várias aranhas caranguejeiras. E também a assassins, rematou Dona Benta. Pedrinho calou-se. Embora nunca o houvesse confessado a ninguém, percebia-se que tinha medo de Saci. Nesse ponto, não havia nenhuma diferença entre ele, que era da cidade, e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo de Saci. Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só. Esse texto, quem está narrando a história, pessoal? Quem está contando essa história? É o narrador personagem ou o narrador observador? O narrador observador. Vamos ver o próximo? Dona Benta começou a admirar minha coragem, mas disse ainda: e aranhas caranguejeiras, aquelas peludas enormes que devoram até filhotes de passarinho? Eu cuspi de lado com desprezo e esfreguei o pé em cima. A aranha mata-se assim, vovó. E seu pé parecia estar mesmo esmagando várias aranhas caranguejeiras. E também assassias, rematou Dona Benta. Eu me calei. Embora nunca o houvesse confessado a ninguém, ela percebeu que tinha medo de Saci. Neste ponto, não havia nenhuma diferença entre eu, que era da cidade, e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo de Saci. Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só. Quem está contando a história aqui, pessoal? Quem é? Quem é este? Eu me calei. Quem disse isso? Hã? O Pedrinho. E o Pedrinho é um personagem. Então, nesse segundo trecho, é um narrador personagem. Agora, aí no livro, nós vamos preencher este quadro de como era o texto e de como ficou. Combinado? Este quadro está aqui na página 200. Vamos lá? Então, o primeiro texto, em férias, como estava lá o primeiro texto que nós lemos, lá na página 196 e 197. Como era? Ele era um texto narrado por quem? Por um narrador observador. E estava escrito em terceira pessoa, ou seja, tudo estava se referindo a ele. E o medo de Saci, como era? Também um narrador observador e estava escrito em terceira pessoa. E como ficou nesse texto que nós lemos agora, que aí no livro começa na página 198 e termina na 199, que tem aquelas partes que estão em vermelho, em destaque. As partes que estão em vermelho são as partes que houveram modificações no texto. E como ficou? Nós descobrimos que o primeiro texto estava sendo escrito contado por um narrador personagem, em primeira pessoa. Eu participo da história. Quem estava ali contando a história? O Pedrinho. E o medo de Saci? Também um narrador personagem escrito em primeira pessoa. Eu conto a história. E quem era este eu? O Pedrinho. O que mudou, então, aqui no tanto do texto, do primeiro texto, lá da página 196 e 197, para o segundo texto da página 198 e 199? O foco narrativo, que é a forma como a história é contada, certo? Vou pedir para vocês agora pausarem esse vídeo e registrarem aí no seu livro, na página 200, bem lá em cima na questão 2, as respostas no seu quadro. Lembrando a vocês para que não se esqueçam de fazer as correções de todas as atividades aí no seu livro, ler e escrever. Se você não terminou, volta um pouquinho esta aula e copie as respostas no quadro que está na página 200, certo? E amanhã, pessoal, eu espero vocês para mais uma aula. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!